Olá, meu nome é Larissa e a gente vai estar trabalhando um pouquinho nessa aula 4, que é a introdução ao CSS, que é o que é e como utilizar. Tá, nessa aula a gente vai explorar um pouquinho do CSS, que é o Cascading Style Sheet, que é uma linguagem essencial para a estilização e a aparência visual das páginas web. A gente vai desde os conceitos básicos até alguns exemplos práticos que podem ser implementados por vocês e capacitando você a criar designs impressionantes e responsivos para o web. Tá, primeiramente, o que é o CSS? A gente tem uma definição sobre o CSS, que CSS é uma linguagem de folhas de estilo utilizadas para descrever a apresentação de um documento e estilo de uma linguagem de marcação, como o HTML. Ela controla layout, cor, fonte e outros aspectos visuais da página web. Ela tem separação e responsabilidades. Enquanto o HTML ele define a estrutura do conceito da página, o CSS é responsável por sua aparência e estilo. Essa separação é responsabilidade que torna o desenvolvimento e a manutenção do site mais específicas. Flexibilidade e controle. O CSS ele permite que você tenha um controle preciso sobre a aparência da página web, desde a disposição dos elementos até os menores detalhes de design. Tá, estrutura básica de um arquivo CSS. A estrutura básica de um arquivo CSS tem três partes importantes, que são seletores, propriedades e valores. Os seletores são utilizados para determinar quais elementos HTML serão estilizados. Eles podem ser baseados em tags, classes, IDs ou até mesmo atributos. Propriedades são as propriedades CSS que definem os aspectos visuais do elemento, como cor, tamanho, fonte, posicionamento e muito mais. E os valores, cada propriedade CSS tem um valor, um ou mais valores possíveis, que determinam como o elemento ele será exibido. Esses valores eles podem ser palavra-chave, número, unidade de medida ou até outras especificações. Seletores CSS. Os seletores de elementos são aqueles que podem ser que se aplicam aos elementos HTML de um determinado tipo, como P para parágrafos ou H1 para títulos, por exemplo, H1, H2 e tudo mais. Quando você quer selecionar essa parte específica, você só puxa esses elementos para o arquivo CSS. Seletores de classe. Os seletores de classes eles permitem que você aplique estilos e grupos a grupos de elementos com a mesma classe, como ponto meu botão ou ponto meu título. Então, os seletores de classes eles sempre vêm com o ponto na frente. E os seletores de ID, que são os seletores utilizados para aplicar estilos a elementos específicos, como um ID exclusivo, como o hashtag meu menu ou o hashtag minha imagem. Propriedades do CSS comum. Nós temos cores, fontes e layouts. As cores elas podem ser definidas como color ou color background, ou background color, que permitem definir as cores e texto de fundo. Eles podem ser utilizados valores hexadecimais, RGB, HLE, HSL, ou até mesmo palavras-chave de cor, como white, black, blue. Temos as fontes também, que são as propriedades como font family, ou font size, ou font weight, que controlam o estilo da fonte. Podem ser utilizadas fontes da web, como as fontes do Google, ou fontes instaladas localmente no computador. Nós temos layout também, que vai ser o width, height, margin e padding, que determinam o tamanho e o posicionamento dos elementos. Podem ser utilizados como valores o display, podem ser utilizados também, podem ser utilizados as propriedades de display e position, que também são fundamentais para a organização da página. Tá, um dos exemplos práticos que podem ser feitos por vocês são o estilo da fonte, que a gente pode utilizar um parágrafo, que a gente primeiro vai precisar de um estilo da fonte, então a gente vai ter que definir o tamanho e a cor dos textos do parágrafo. Um alinhamento, que a gente pode alinhar o texto do parágrafo utilizando a propriedade text align. O espaçamento, que vai ser adicionar o espaçamento interno com um paging para criar um visual mais arejado para a página em si. E a borda, que a gente pode aplicar uma borda ao redor do parágrafo para destacá-lo. O exemplo 2 pode ser criado também um menu de navegação, que são, primeiro a gente vai ter que criar uma lista de links, que a gente vai começar com uma lista não ordenada de URL, contendo os links do menu,
A gente vai estilizar os itens removendo marcadores de lista, aplicando estilos aos itens, cor, fonte, espaçamento. E a gente vai ter uma organização horizontal, utilizando a propriedade display com inline block para deixar os itens do menu lado a lado. A gente tem o exemplo 3 também, que vai ser aplicar estilos a uma tabela, que a gente vai ter as propriedades de border collapse, que vai ser o valor collapse, onde ele colapsa as bordas entre as duas células, criando uma tabela mais compacta. Vai ter o teste align com o valor center, que vai centralizar o conteúdo dentro das células. A gente tem o page com 10px, que vai adicionar um espaçamento interno às células, melhorando a legibilidade. E o background color, a gente pode usar esse hexadecimal de F2, F2 e F2, que define uma cor de fundo cinza claro para as linhas da tabela. Concluindo, a gente viu nessa aula uma revisão dos conceitos básicos do CSS e dos fundamentos, além das estruturas e seletores de propriedade. A gente também mostrou exemplos práticos que podem ser criados por vocês mesmos, analisando 3 exemplos práticos, aprendendo a utilizar parágrafo, criar menu de navegação e aplicar estilos às tabelas. E os próximos passos vão ser as próximas videoaulas para mais conteúdos que vão seguindo aí para frente. Muito obrigada a todos e tenham um bom estudo.